Olá, bom dia, que a paz de Deus vá ao alcance de todos nesse dia. Para quem não me conhece, eu sou Osana Santos e dei início a esse canal com o intuito de estar transmitindo palavras que venham ajudar você em alguma área. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito da palavra de Deus que fala sobre o endemoniado gadareno, né? Muitos conhecem essa palavra e eu gostaria de estar lendo, vou estar lendo até onde Deus tocar no meu coração e logo após estaremos conversando um pouco. Bora lá. Que se encontra em Lucas 8, no versículo 26. O endemoniado de Gadara. E navegando para a terra dos Gadarenos, que estava defronte da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Não andava vestido e nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeia, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. Agora trazendo aqui no finalzinho. E aquele homem que havia saído os demônios rogou-lhe, né? Aqui eu estou lendo já o 38. E aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: Toma para tua casa e conta quão grande coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grande coisas Jesus lhe tinha feito. Eu tive que pular aqui um pouquinho, porque essa história sobre o gadareno, ela é muito longa, né? Vem do versículo 26 ao 39. Então eu gastaria muito tempo aqui lendo com vocês. Mas esta mensagem é uma mensagem muito divulgada, né? Muitas pessoas comentam sobre ela. É a respeito de um homem que ele vivia atormentado por demônios. E ele andava nu, né, sem roupas, não dormia, não morava em casa, ele morava no cemitério, né, no sepulcro. As pessoas tinham medo daquele homem, mas quando ele encontrou Jesus, né, Jesus veio de encontro a ele, aí perguntou qual era o nome do demônio que estava. Ele disse que era uma legião que estava no corpo daquele homem, e aí de repente tinha alguns homens tomando conta de porcos que estavam passando por ali. Jesus, ele expulsou o demônio daquele homem e ordenou que os demônios entrassem nos porcos e caíram no despinhadeiro, né? E aí o que acontece? Aquele homem ficou liberto. Nisso que ele ficou liberto, ele quis seguir Jesus, né? Quis ir embora com Jesus. Mas o interessante disso tudo que eu achei, que Jesus disse para ele: volta para sua casa, né? Para os seus, e conta quão grande, né? Aqui, ó. Não vou falar nas minhas palavras, não, vou ler, ó. Toma para a tua casa e conta quão grande coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Então Jesus mandou ele voltar para casa para poder contar, né, o que Jesus tinha feito. Aí
eu lendo essa passagem aqui, né, que eu senti esse desejo, né, como sempre eu falo para vocês, que eu não venho aqui, sento aqui, simplesmente sento, ligo e vou gravar um vídeo porque tô com vontade de gravar um vídeo, não. Eu venho aqui às vezes quando eu sinto uma mensagem assim, queimando bastante assim no meu coração, assim, fervendo, e aí eu sinto assim vontade de transmitir para alguém e lembro que eu tenho um canal e vou transmitir para vocês. Então a questão é que eu senti desejo, sabe, de conversar um pouquinho sobre o gadareno. Então, algo assim que me chama muita atenção a respeito desta passagem desse homem é que ele, né, ele era possuído por demônios, né? Ele era um homem que certamente todo mundo já tinha abandonado ele, né? Porque quem tem coragem de ficar perto de uma pessoa que vivia totalmente possuído por demônios? São poucas pessoas que têm coragem de ficar. Aliás, os que chegam perto são aqueles que estão preparados para poder expulsar, né, este mal. Mas aquele homem vivia solitário ali, dormindo em sepulcros, né? Dormia no cemitério e nu, né? E de repente Jesus Cristo chegou e expulsou aquele demônio da vida dele, aquele homem ficou liberto. Eu imagino tamanha alegria a qual aquele homem sentiu no coração quando ele ficou liberto daqueles demônios, né? E aí, de repente, ele queria seguir Jesus, queria acompanhar Jesus aonde Jesus fosse. Jesus falou, não, você vai voltar para sua casa, para os seus, e vai falar quão maravilha eu fiz na sua vida, né? O que eu realizei na sua vida. E uma pergunta que eu tenho para poder fazer para muitas pessoas, né, que estão me assistindo nesse dia. Você tem comentado com as pessoas o que Jesus fez por você? Porque no caso desse homem aqui, Jesus, ele expulsou a legião que estava na vida dele e disse que era para ele contar, né? Jesus também fez lá aquele milagre, como eu relatei já, na mulher do fluxo de sangue. Certamente ela comentou para muitas pessoas, né? Ali Jesus também realizou ali aquela compaixão maravilhosa com aquela mulher que foi pega em ato de adultério, que eu também já relatei em algum dos meus vídeos. Certamente depois daquele ato ela também deve ter comentado, né? Ah, Jesus, né? Eu estava perto de morrer e Jesus entrou e me concedeu ali o perdão, né? Então o que acontece? Certamente todos que passaram por Jesus e que tiveram a sua vida modificada em alguma área, não deixou cair no esquecimento o que Jesus tinha feito por eles. Agora eu pergunto para você nesta manhã, será que você tem falado, comentado o que Jesus fez na sua vida? Você que é evangélico, né? Você também que não é, mesmo assim, através da sua fé, Jesus realizou algum milagre, né? Algum milagre alcançado da parte de Deus você alcançou. Eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã. Você tem comentado com alguém o que Jesus, o que Deus tem feito na sua vida, o que Ele fez? Porque quando eu leio essa passagem aqui e que chego aqui no finalzinho, onde o homem queria seguir Jesus, e Jesus disse para ele, não volta e vai comentar o que eu fiz na sua vida. Significa que Jesus Cristo, ele tem um grande interesse que nós divulgamos o nome dele. Agora eu te pergunto, será que você tem comentado que Jesus abriu porta de emprego para você, que Jesus tem te dado saúde, te curou de enfermidade, que ele tem te dado um casamento, que ele deu seus filhos, tem guardado seus filhos, né? Tem te livrado você daquela situação que você achava que era difícil. Será que você tem comentado com pessoas? Aquilo que você perdeu, que pensou que nunca iria encontrar, você encontrou com a ajuda dele através da sua fé. Você já comentou com pessoas? Porque muitas das vezes nós pensamos assim, realizou bênçãos na minha vida, milagre, mas ele não vai nem se importar que eu conte, não. Por esta passagem aqui do Gadareno, no finalzinho, quando ele disse, volta, vai para tua casa, vou falar nas minhas palavras, vai para tua casa e vai contar para os teus, para aqueles que te conhecem, o que eu fiz na sua vida. Nós podemos ver que Jesus Cristo, ele realmente tem um interesse em que nós divulgamos o nome dele. E a forma de nós divulgarmos o nome dele é contando os feitos dele que ele fez na nossa vida, né? Eu falo para vocês, muitas das vezes, certamente por aí, eu devo ter levado até nome de chata, enjoada em determinado
em determinado tempo, porque eu sempre, quando eu tinha oportunidade dentro do ônibus, quando eu sentava ao lado de alguém, eu questionava sobre o que Deus fez na minha vida. Quando eu estava, às vezes, até num hospital, quando eu chegava lá no hospital, né, sentava ali, e mesmo assim contando o que Deus fez na minha vida, no mercado, numa praça, eu sempre, a maioria do tempo em que eu tive oportunidade, o nome de Deus foi engrandecido através de mim, porque eu relatei para muitas pessoas o que Deus fez. Hoje que eu me eduquei um pouquinho, né? Porque antes eu falava as pessoas querendo ouvir ou não, eu falava assim mesmo. Eu era um pouquinho meio chata. Só que hoje em dia não, eu me eduquei, então o que acontece? Quando eu vou conversar com a pessoa, né, dentro do assunto da pessoa, aí quando eu vejo que a pessoa me dá uma oportunidade para mim estar entrando para falar de Deus e falar o que Ele fez na minha vida, eu falo. Não me envergonhe. Não me envergonhe. Porque como é difícil quando a pessoa está vivendo uma situação de tormento. Imagina esse homem sendo atormentado, coitado. E de repente se viu livre daquela situação. Olha que emoção, que alegria. Por que não divulgar o causador daquela felicidade, né? Por que não falar sobre ele? Então, assim, eu senti esse desejo de estar trazendo essa mensagem, mas para relatar para vocês mais aqui, para ter, assim, o meu foco aqui nesta mensagem para vocês esta manhã é sobre: você tem divulgado Jesus Cristo? Você tem contado o que Ele tem feito por você? Tem contado as bênçãos recebidas? Porque muitas das vezes nós paramos com pessoas para conversar, parentes e amigos, e às vezes gastamos tempo em contar as derrotas da vida, as tristezas, porque todos nós passamos por dificuldade, como eu mesmo já relatei, tá? Nós não estamos livres disso. Só que o que mais importa é a forma a qual nós iremos lidar com as dificuldades. Então o que acontece? Passamos por uma dificuldade, superamos, foi com Deus, pela tua fé, nós temos que comentar. Porque quando você comenta algo que Deus fez na sua vida, automaticamente aquela pessoa que escuta, de repente está vivendo o mesmo drama. Ou conhece alguém que está vivendo aquilo que você passou. E através de você estar contando que Deus, que Jesus Cristo realizou na sua vida, aumenta a fé daquela pessoa, a esperança. A pessoa pensa, então para mim tem jeito, né? Porque está contando aqui que Deus realizou um milagre na vida dela, do parente, do amigo. Então vai realizar na minha vida também. E aí mais um seguidor de Jesus. Porque eu costumo dizer seguidor de Jesus. Porque o nosso objetivo é seguir Jesus, amar Jesus. Você está entendendo? Todos esses feitos que Ele fez aqui na palavra é para que nós nos aproximássemos mais dEle, com bastante amor. Olha para você ver quantas coisas lindas Ele realizou aqui na palavra dEle, né? Então hoje em dia eu vou falar a verdade para vocês. O meu intuito é de transmitir para o povo o conhecimento do amor sobre Jesus, como amar Jesus, como amar Deus. Essa é a minha intenção. A minha intenção é transmitir às pessoas, é alertar, despertar as pessoas para se voltarem para amar a Jesus. Tá? Porque eu acho que quando ele passava na terra, ele divulgava o nome de Deus ali, fazendo aquelas obras maravilhosas, mas era o nome de Deus que era glorificado através da vida dele. A função de Jesus não foi tanto trazer glória para si. A função de Jesus foi que o nome de Deus fosse divulgado, que o nome de Deus fosse glorificado. Então todo ato que Jesus fez aqui na palavra, né, que está escrito aqui na palavra, foi com a intenção que o nome de Deus fosse glorificado. E nós hoje tem essa passagem de Jesus Cristo aqui para nós maravilhosa, é para que o nome de Jesus seja glorificado e para que o nome de Deus seja exaltado. Então muitas das vezes perdemos tempo, às vezes, conversando com pessoas sobre outros tipos de assunto. Lógico que nós temos que conversar sobre outros tipos de assunto. Só que muitas das vezes tem assuntos que não convém, que traz tristeza ao coração do próximo. Então eu te convido você nesta manhã
e para mim também, serve para mim. Vamos divulgar mais o nome de Jesus, o nome de Deus. Vamos contar as maravilhas que Ele tem feito, porque hoje você que está me ouvindo, que é evangélico, você tem muitas experiências a respeito de Deus e de Jesus que você recebeu. Mas tem muitas pessoas por aí que ainda não conhecem direito e não conseguiram receber ainda bênçãos da parte de Deus, ou até receberam, mas não conseguiram detectar que foram Deus que deu, porque ainda não conhecem a fé em Cristo Jesus. Muitas das vezes nós pregamos outros tipos de palavra, né? Batemos muito naquela tese, mas nós não ensinamos o povo a ter fé, ter amor no Deus e mostrar para eles o significado, o porquê que Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus Cristo veio ao mundo para mostrar o poder de Deus, para que as pessoas conseguissem através dele ver que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais do que nós esperamos na nossa vida. Essa foi a função de Jesus, entendeu? Então hoje o Evangelho de Cristo tem que ser divulgado também dessa forma, com muita força, com muita clareza, para que o povo venha entender qual foi o motivo de Deus na terra, né, que Ele passou, qual foi o motivo de Deus que Ele fez os céus e a terra, qual foi o motivo que Jesus passou fazendo aqueles milagres e maravilhas, qual é a função e o porquê disso tudo. E o porquê também, lá no finalzinho, né, que Jesus Cristo ele se entregou por nós na cruz. Porque eu vou falar a verdade para vocês, eu já escutei pessoas dizendo assim: seguir Jesus, aquele fracassado que foi morrer lá na cruz, seguir uma pessoa que no final foi se entregar lá na cruz. Eu já escutei, fiquei muito quieta e muito triste. Escutei pessoas falando isso, a pessoa falar que é seguidor de Jesus, aquele que morreu fracassado na cruz. Não, ele não era e não é e nunca será fracassado. Ele é um homem, né? Ele se fez carne e habitou entre nós para mostrar o poder de Deus sobre nossa vida, o amor de Deus sobre nossa vida. Jesus Cristo, ele passou o que ele passou, mas se ele quisesse ter colocado um ponto final, eu não vou para a cruz, eu não vou ser crucificado por estes homens e mulheres pecadores. Se Jesus Cristo quisesse decidir que ele não seria crucificado, ele não seria, ele tinha e tem muito poder o suficiente para tomar essa decisão naquele tempo. Mas sabe por que ele não tomou? É porque foi preciso ele cumprir toda aquela trajetória para que a nossa atenção fosse voltada para Deus, e no final ele morreu naquela cruz para mostrar para nós que todos os nossos pecados que nós praticamos, né, tem perdão. Foi uma forma a qual ele se entregou na cruz para dizer: ei, você pecou, para você tem perdão. Foi morrendo naquela cruz, ele se entregou como se diz, levando todos os nossos pecados sobre si. Porque hoje, se você escorregou, você fez algo que você sabe que entristeceu o coração de Deus, mas se você na mesma hora pedir perdão para ele, ali com o coração aquebrantado, ele te perdoa. Porque os seus pecados ele levou sobre si naquela cruz. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para que hoje nós tivéssemos a certeza que nós teríamos perdão pelos nossos pecados, independente do que nós cometemos, Ele nos perdoa e Ele nos dá a chance de sermos homem e mulher valorosos e viver uma nova vida a cada dia. Ele nos convida a viver uma nova vida a cada dia. Não importa o que você fez ontem, porque Ele levou sobre si o vosso pecado. Então, por esse motivo que Jesus morreu na cruz, não porque ele era fracassado. Se ele quisesse ter dito não à cruz, ele diria. Mas ele fez porque ele tinha que cumprir, para que hoje nós tivéssemos perdão pelos nossos pecados. Mas aí a palavra que me voltou a atenção, né, nesse dia: será que você tem contado os feitos que Jesus realizou na sua vida? Seja uma dorzinha de cabeça ou a cura de um câncer, né? Seja uma providência dentro do lar ou uma porta de emprego, seja um namoro ou um casamento, seja um filho restaurado, né? Ou um filho livre, liberto, são bênçãos adquiridas de Deus, da parte de Deus para a nossa vida. Então eu te convido você hoje nesta manhã, né? Se você não comentava o que Deus fez na sua vida,
Se você sempre deixou passar despercebido as bênçãos que você recebeu ou agiu como se fosse sorte sua, porque na minha vida não existe sorte, na minha vida existe Deus. Tudo que eu recebi, tudo que eu recebo, eu entendo que foi Deus, da parte dele. Então eu quero te dizer que ele fica feliz quando nós relatamos a respeito dos feitos dele. Jesus fica feliz, porque se ele não ficasse, ele falava com esse homem: não, Jesus, quero ir contigo. Ele falava: não, entra no barco, vamos embora comigo. É mais um, né, que vai estar me ajudando a divulgar o nome de Deus. Mas não, ele falou: fica e vai anunciar. Porque ele sabia que devido ao escândalo que o diabo causou na vida daquele homem, naquele lugar, e o povo que viu aquele homem sendo escandalizado, sendo massacrado, quando visse ele transformado, o nome de Jesus, o nome de Deus seria glorificado. Por isso que Jesus falou: não, fica, mas anuncia. Então eu quero dizer para você, muitas das vezes, dependendo da cidade a qual você vive, você vivia uma vida de tormento, a sua vida era quase igual a de Gadareno, ou até pior. Mas Jesus entrou na sua vida, você teve conhecimento de quem era Jesus. Ele entrou na sua vida, te transformou, te libertou das drogas, da bebida, da prostituição, curou suas enfermidades, colocou você de pé, te limpou. E você ainda está na sua cidade. De repente você queria ser um missionário, transmitir a palavra de Deus, mas sabe por que você ainda não foi? Porque tem muitas pessoas que precisam de ouvir de Jesus através de você na sua cidade. Então divulga, abre a tua boca, conta os feitos de Cristo, tá bom? Então eu te convido você nesta manhã para poder ser um mensageiro de Cristo, divulgar os feitos dele na sua vida, tá? Porque eu, quando tenho oportunidade, eu falo. Porque tudo que Jesus, tudo que Deus realizou na sua vida, tem a pessoa específica, a pessoa certa para você estar chegando ali e contando. Porque às vezes a pessoa está vivendo aquela situação em que você viveu. Aí você chega: olha, Jesus entrou na minha vida, eu vivi igual você e ele me libertou disso. Ele me libertou disso, me libertou disso. Mas olha, não deixa de falar, porque é pelo simples fato de nós nos calarmos, nós deixarmos de falar do amor de Cristo, das bênçãos recebidas por Ele, que muitas pessoas estão perdendo a esperança de vida, estão se suicidando, porque eles já não acreditam mais que Deus trabalha nesses últimos dias. Por causa de mim, por causa de você, porque nós recebemos e calamos a nossa boca. Então eu te convido nesta manhã, divulga o nome de Deus. Tá bom? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. E dá lá um joinha, tá? Para me ajudar no meu canal. E se vocês gostaram, se inscreve, tá? Vai lá. Para que quando sair vídeos novos, você vai estar me acompanhando ali e me ajuda, tá bom? Muito obrigado por estar comigo até aqui e que o seu dia seja melhor do que ontem. Muita paz para vocês e libertação em qualquer área a qual você precisa, da parte de Deus. Muito obrigado. Bom dia.